E agora eu queria apresentar o Roberto, um dos criadores de Lua, que vai aqui dar uma palestra para a gente sobre o projeto Lua. And I'd like to introduce you, Roberto. Well, he needs no introduction, but, well, I'd like to present you Roberto, who is going to talk to us about the Lua project. The lecture is going to be in Portuguese, and then we are alternating. So, please, claps for Roberto. Bom dia. Eu vou fazer uma palestra um pouco sobre o projeto de Lua, como é que, basicamente, o que a gente usa, o que a gente usou para guiar a gente nesse projeto. Eu preparei os slides em inglês para o pessoal que não fala português não ficar totalmente boiando. Não sei se vai adiantar muito, mas espero que adiante. Bom, o tema central dessa palestra é essa historinha aqui, né, que muita gente esquece que projeto de linguagem, na verdade, como qualquer projeto técnico, qualquer projeto de engenharia, envolve um monte de compromissos, um monte de escolhas que a gente tem que fazer, sacrificar determinadas coisas em prol de determinadas outras coisas, que nenhuma linguagem de programação é boa ou muito boa para tudo, por isso que a gente tem tantas linguagens diferentes, né? Diferentes linguagens são boas para diferentes tipos de tarefas, e que, em geral, a gente precisa ter objetivos mais ou menos específicos. Às vezes, esses objetivos são mais claros, às vezes as pessoas nem percebem que têm esses objetivos, né? Mas os criadores de linguagem têm, no mínimo, algum conjunto de valores, coisas que eles acham importantes, que vão guiar essas decisões de projeto, que vão guiar como a gente resolve esses vários conflitos. Alguns conflitos típicos de linguagem de programação, né, que são bastante conhecidos, acho que todo mundo vive eles o tempo todo. Talvez o mais famoso de todos é segurança versus flexibilidade, né? Esse é um conflito já antigo, isso é uma discussão extremamente antiga. Em particular, antigamente, eu acho que existia uma certa ênfase, né, nessa coisa, não, flexibilidade é muito mais importante que segurança, um bom programador sabe o que ele está fazendo, importante a linguagem não interferir com o que um bom programador pode fazer. Mas isso era, obviamente, no tempo dos bugs inocentes, né? A gente, hoje em dia, vive no tempo dos bugs malvados, né? Que as pessoas, antigamente, os bugs eram burros. O bug simplesmente acontecia aleatoriamente, seu programa voava, não era uma coisa muito grande, muito grave, né? Você já estava acostumado, de 2 em 2 dias você tem que dar boot de novo, isso é assim mesmo, programas são temperamentais. Hoje em dia, a grande maioria dos bugs levam a exploits, né, a explorações, a invasões de sistemas, a todo tipo, que podem causar prejuízos gigantescos. Então, isso que eu digo são os bugs malvados, os bugs inteligentes, que têm pessoas manipulando os bugs para fazer eles causarem muito mais estrago do que meramente o seu programa voar de vez em quando. E segurança começou a ficar uma coisa bastante importante, novamente, em várias linguagens de programação. Então, em particular, uma coisa extremamente importante em qualquer linguagem de programação é o que ela não deixa você fazer. A gente está muito acostumado nessa discussão a falar de sistemas de tipos, né? Isso era famoso antigamente, principalmente C, né? Sempre tinha, não, você pode fazer typecast, você pode transformar qualquer coisa em qualquer coisa, enquanto que tem linguagens que não deixam você fazer esse tipo de coisa, mas existem vários outros tipos de restrição. Gerência automática de memória é um ótimo exemplo disso, todo mundo adora gerência automática de memória. Ela tem um lado positivo, digamos, do que ela deixa você fazer, que é você não precisar se preocupar com
com desalocar a memória, mas ela tem o lado do que ela não deixa você fazer, que é exatamente usar a memória de modo indevido, que é você desalocar uma área de memória que você ainda tem ponteiros para ela. Isso também são restrições que a linguagem põe e que a gente tem que considerar em projetos. Então, se a gente quer ter esse tipo de restrição, não quer, não, eu quero ter direito de desalocar qualquer área de memória, não me interessa que ela ainda está em uso e coisas desse gênero, né? Outro ponto extremamente importante, mais sintático, mas também, obviamente, ligado à semântica da linguagem, também é a legibilidade versus concisão do texto. Um exemplo famoso é linguagens tipo Perl, ou a PL, mais antigamente, linguagens que você escreve coisas fantásticas em 1, 2 linhas de código, e depois ninguém consegue nunca mais entender aquilo, mas então você, para algumas coisas, é extremamente produtivo, e para outras essa coisa pode ficar bastante complicada. Obviamente, a gente tem outros, tipo bibliotecas versus portabilidade, né? Quanto mais portável o seu sistema, menos bibliotecas você consegue ter, porque determinados sistemas simplesmente não têm como dar suporte a determinados tipos de funcionalidade. Desempenho versus abstrações é outro ponto extremamente importante. E questões que, às vezes, eu chamo, eu não botei aqui todas, mas que são um pouco mais pragmáticas, digamos, mas, por exemplo, questão de mensagens de erro que uma linguagem pode dar. Muita gente diz, é ruim ter redundância na linguagem, que ela não escreva 2 vezes a mesma coisa. Quanto mais flexível, quanto menos você se repete na linguagem, menos mensagens de erro boas você consegue ter, porque quando ocorre um erro, o compilador não tem como saber quem está errado, né? Em Haskell isso é bastante comum, ele simplesmente diz, essa coisa não encaixa com aquela outra coisa, ele não tem como te dizer essa está errada ou aquela está errada, né? Simplicidade da linguagem versus expressividade é outra questão. Às vezes a gente tem mecanismos fantásticos, fabulosos, extremamente poderosos que ninguém consegue usar, ou muita gente não consegue usar porque não tem formação para isso, ou não, enfim. Um exemplo mais ou menos disso é tipos genéricos em Java, né, que é uma adição que foi bastante comemorada na época e hoje em dia enfrenta esse problema, digamos, de mercado, que é uma coisa um pouco difícil para os usuários típicos conseguirem explorar. E a gente tem várias outras questões aí, questões de documentação, por exemplo, a evolução da linguagem versus a cultura geral, que hoje em dia uma parte enorme de documentação de uma linguagem está distribuída na web, com as respostas em Stack Overflow e coisas desse gênero. Cada vez que você muda uma coisa na linguagem, você, de certa forma, desatualiza toda essa documentação distribuída que você tem. Então, tudo isso são conflitos que a gente tem no desenvolvimento de uma linguagem. E, como eu falei, então, a gente precisa de objetivos mais ou menos explícitos, ou de preferência explícitos, para a gente poder resolver esses conflitos. Bom, em Lua, a gente tem uma série de objetivos que a gente colocou, e mais ou menos segue. Eu escolhi aqui os principais, existem outros, como eu falei, existe todo um sistema de valores, né, que as pessoas têm, que influenciam suas decisões. Esses aqui, digamos, são alguns dos objetivos, digamos, explícitos que a gente usa no desenvolvimento de Lua. Então, primeiro é portabilidade. Lua, sempre a gente teve uma preocupação enorme de ser uma linguagem extremamente portátil, é uma linguagem que roda, a gente brinca que roda basicamente em quase qualquer coisa que existe por aí que tenha uma CPU. Ela tem uma restrição para sistemas extremamente pequenos, né, aqueles sisteminhas de 8 bits com 4K de memória. A gente não consegue botar Lua dentro. Mas é uma linguagem bastante portátil. Um exemplo que eu acho que ressalta bastante a portabilidade de Lua, até vai ser apresentado hoje,
é a ideia de Lua rodando dentro de kernel de sistemas operacionais, ou seja, uma característica quando você está dentro do kernel do sistema operacional, é que você não tem um sistema operacional embaixo para você poder usar as facilidades dele. E, basicamente, a gente consegue isso tentando seguir ao máximo o padrão C, quer dizer, uma boa parte da portabilidade de Lua é baseada na portabilidade de C, apesar de serem dois conceitos bastante diferentes de portabilidade, que a portabilidade de Lua é uma portabilidade, mais ou menos, o programa roda igual, ou pretensamente deve rodar igual em qualquer uma dessas plataformas, enquanto que C é uma linguagem que existe em todas essas plataformas, mas pode ter diferenças enormes entre cada uma delas, e a gente, então, está sempre brigando contra o padrão para usar ele da melhor forma possível. Outra característica importante de Lua é simplicidade. Isso é uma medida bastante vaga, né, bastante imprecisa. Aqui eu estou usando o manual de Lua como uma espécie de uma aproximação de medida de complexidade. Isso aqui é a lombada do manual, né? A gente está acostumado você pega uma nova linguagem, tem aquelas bíblias de 1.000, 1.500 páginas. O manual completo de Lua tem 100 páginas, esse livrinho daí, e basicamente aí tem tudo, tem a descrição completa da linguagem, da sintaxe, das bibliotecas, da PIC. Quer dizer, oficialmente ele não é didático, mas oficialmente a descrição de tudo que você precisa para aprender Lua, se você conseguir extrair daí tudo que está escrito, é esse negocinho. Uma outra medida importante em Lua é tamanho. Isso, em parte, isso, em parte, é resultado da simplicidade, né, mas é uma medida razoavelmente diferente. A gente vai ver, tem coisas que tem uma descrição extremamente simples e pode ter uma implementação extremamente complicada, por exemplo, para ficar eficiente. E vice-versa, tem coisas que, às vezes, a implementação é trivial e você passa 3 dias tentando explicar para a pessoa o que aquilo faz, porque, na verdade, é um truque de implementação que só faz sentido se você conhece a implementação. Para quem conhece a implementação, é trivial você explicar. Para quem conhece a linguagem, a pessoa não consegue entender por que aquilo é daquele jeito. Só que a evolução do tamanho do código de Lua, em azul estão, na escala de lá, linhas de código, linhas normais de código, em rosa está linhas lógicas de código, que é basicamente medida de ponto e vírgula. A gente ainda não chegou em 10.000 linhas lógicas de código, um dia vamos chegar lá, mas... E, obviamente, tamanho pequeno é extremamente importante, por interesses próprios, né, que para a gente é muito mais fácil manter um projeto pequeno do que um projeto grande. Bom, e um ponto extremamente importante também no projeto de Lua é essa ideia de ser uma linguagem de scripting, né? Esse nome scripting ele foi um pouco distorcido, né, ultimamente. Ele originalmente, e aqui eu estou falando de scripting no sentido mais original, de um programa que serve para, digamos, guiar outros programas, ou guiar outras partes de um programa, normalmente escritos em outra linguagem. O uso típico de scripting, isso já vem desde os tempos de Shell, de Unix, que eu acho que foi de onde esse nome começou, e TCL foi uma linguagem que lançou esse conceito muito forte, né, dessa ideia da gente escrever um programa usando uma linguagem de sistema, que a gente chama de C, C++, alguma linguagem bastante eficiente para implementar as partes hard, as partes, né, difíceis de um programa, e usar uma linguagem de script para fechar a coisa, para fazer a parte de interface, fazer a parte que muda mais, a parte mais flexível do programa, né? E Lua, desde o início, foi uma linguagem pensada para scripting, né? Então, ela é boa, por exemplo, em Python, isso foi uma discussão bastante famosa de scripting versus embedding, extending versus
embeddings, você deve fazer, basicamente, se o seu programa está escrito em Python e você usa bibliotecas C, o seu programa está escrito em C e você usa coisas em Python, e em Python, a primeira conclusão deles é que o certo é fazer o que eles chamam de extending, é fazer em Python, mas isso é uma restrição da linguagem. Em Lua é extremamente fácil você fazer das duas maneiras. E, de fato, Lua foi usada, embutida, né, junto com um monte de outras linguagens, não só C, C++, incluindo em Python, por exemplo. Isso pode parecer engraçado, né, que Python é uma linguagem chamada de script, mas existem vários programas Python que usam Lua como linguagem de script para a pessoa fazer script do programa Python, onde script no sentido daquele slide anterior, de você configurar o programa, você escrever coisas de usuário e outras coisas desse gênero. Bom, aqui é um exemplo, né, do tipo de coisa que eu estou falando. Script de jogos, por exemplo, que a gente tem a ideia do núcleo do jogo, que eu falei, faz a parte pesada, faz a parte gráfica do jogo, faz a parte de simulação física e coisas desse gênero, e o jogo em si, os diálogos, os personagens e como as coisas acontecem, quem reage a cada coisa, é escrito em Lua. Basicamente, os programadores trabalham em C, C++, os designers do jogo trabalham em Lua. Bom, obviamente, essas escolhas de prioridade em Lua, né, de portabilidade, pequeno tamanho, simplicidade e facilidade de script, tiveram impacto muito grande nos usos de Lua. Por exemplo, um dos nichos fortes de Lua é sistemas embarcados. Isso, obviamente, se deve, então, Lua é usado dentro de TVs, dentro de roteadores, em painéis de carro, em televisões, em set-top boxes, em celulares, calculadoras, teclados, e etc., etc. Isso, obviamente, se deve, quer dizer, obviamente, deve se dever, não sei, não conheço cada um deles por que resolveu escolher Lua, mas a gente infere que isso venha de portabilidade, né, das facilidades de Lua rodar nesses hardwares todos, do tamanho pequeno, como eu falei, vários desses hardwares são restritos, não tem uma memória muito grande, não é um sistema com tipo 2 GB de memória para você fazer o que você bem entender. E essa palavra é horrível, embutibilidade, ou, enfim, facilidade de conectar com o resto do sistema, a facilidade de você restringir Lua dentro do sistema para ele se adaptar ao hardware e às coisas que já existem ali. Outro uso famoso de Lua é exatamente scripting de aplicações, quer dizer, o uso mais emblemático, que aí é toda essa ideia principalmente de scripting mesmo, de você ter como falei, ter uma aplicação geralmente escrita em C ou alguma linguagem mais hard, e você usa a Lua para configuração, para partes de usuário, enfim, para as partes diversas em cima desses sistemas. E, obviamente, jogos é uma área, que Lua também é extremamente famosa, e aí a gente tem, de novo, a parte de scripting, é extremamente importante, a parte de portabilidade também é importante, hoje em dia nem tanto, mas continua, você tem um monte de consoles diferentes, sistemas diferentes para as pessoas jogarem, hardwares bastante diversos, isso evoluiu ao longo de PS1, PS2, dual screen e coisas desse gênero, um monte de hardwares diversos que as pessoas usam para jogos. O pequeno tamanho também é uma coisa extremamente importante. Jogo sempre foi uma das áreas que mais explora hardware de qualquer computador, que as pessoas vão sempre no limite de tudo que o hardware pode oferecer. Bom, e agora a gente vai... Acho que eu comecei, perdi totalmente minha hora.
Eu olhei no relógio, achei que estava bom. Agora a gente vai discutir um pouco exatamente como que esses objetivos de Lua tiveram impacto no projeto da linguagem. Eu selecionei aqui alguns aspectos bem particulares para a gente ver como, né, que essas coisas acontecem. Obviamente, esses objetivos influenciaram praticamente tudo na linguagem. Eu aqui peguei alguns exemplos, né? Uma das coisas mais importantes de Lua, eu aqui chamei de closures, botei aspas, né, para ninguém ficar ofendido, mas é que não tem um nome melhor para funções com valores de primeira classe, com escopo léxico. Eu acho que todo mundo sabe. Bom, sei lá se todo mundo sabe. Que é uma funcionalidade, eu botei aqui, até escolhi essa palavra, empowering, depois eu tinha visto a tradução e esqueci qual era, mas era... tinha uma palavra ótima em português, eu esqueci. Mas, enfim. Que mais do que um mecanismo poderoso, isso é um mecanismo extremamente... Empoderador. Empoderador é horrível. Foi a que eu pensei primeiro. Eu tinha essa palavra, mas exatamente a que eu peguei era uma palavra em português bonita, mas deixa para lá. Deixa empoderador, de como várias coisas, outras coisas da linguagem, outros mecanismos da linguagem ficam poderosos porque a gente tem isso. Às vezes, tanto que eu botei esse primeiro, né, para eu ia falar em Lua, a gente sempre, quem conhece Lua, sempre pensa assim, tables, tabelas, é o grande tchan de Lua, mas, na verdade, uma parte enorme do poder de tabelas vem do fato da gente ter closures na linguagem. Então, eu até botei closures antes, porque, exatamente, mais do que ele é um mecanismo extremamente poderoso, mas também é um mecanismo empoderador, na medida de coisas que, ou como outros mecanismos ficam poderosos quando a gente tem isso na linguagem. Outra vantagem, um ponto extremamente positivo disso, é que é extremamente fácil de você interfacear isso com várias outras linguagens, mesmo com C, por incrível que pareça. Na verdade, de certa forma, a API com C, em vários aspectos, fica até mais simples pelo fato de existir isso. Por exemplo, a gente não precisa, na API, ter como é que eu chamo uma função aqui, como é que eu chamo um método, como é que eu chamo uma função dentro de uma biblioteca, como é que eu simplesmente tenho maneiras de pegar, acessar a função. Uma vez que eu tenho a função na mão, chamar a função é sempre a mesma operação, uma operação única, porque, seja lá onde está a função é função, e você chama ela de uma forma unificada. E, para quem conhece, que esse aqui pode ser discutível, né, mas é um conceito bastante simples de Lambda Calc, um conceito antigo, bem estabelecido, bem sedimentado e bem fixo, né, não tem muitas variantes, não tem muita discussão em torno. Um ponto negativo é a implementação. Tem várias complexidades para a gente implementar isso de uma forma razoavelmente eficiente. Aqui é um exemplo do que eu falei da complexidade, do tamanho da implementação versus a complexidade da linguagem. Em termos de explicar isso, eu considero isso razoavelmente simples, em termos de implementar, é bastante complicado. Bom, tabelas, obviamente, é o ponto que muita gente associa com Lua, né, uma das pontos centrais da linguagem. Tabelas, para quem não conhece, basicamente são arrays associativos que você pode... Muita gente pensa em arrays associativos como arrays que você pode indexar com strings. Em Lua, na verdade, tabelas você pode indexar com qualquer valor, você pode indexar com strings, com números, com outras tabelas, enfim, você pode indexar qualquer valor, usar qualquer valor. Então, basicamente, tabelas são coisas que associam valores Lua a outros valores Lua. E tabelas elas são uma estrutura que permite a gente implementar um monte de tipos de dados, como conjuntos, arrays, matrizes esparsas, listas, estruturas e mais várias outras
outros tipos de dados, de uma maneira razoavelmente simples. Em geral, o código para implementar essas coisas é razoavelmente simples e razoavelmente eficiente. O código para essas coisas todas também, tendo uma implementação eficiente de tabelas, o código para essas coisas é bastante eficiente, né? E tabelas em Lua se mostrou um mecanismo tão versátil, de novo, principalmente junto com o empoderamento dado pelos closures, que a gente usa para várias outras coisas dentro da linguagem, variáveis globais, isso não é tão novo, mas módulos, por exemplo, objetos, classes, quase tudo em Lua, praticamente, a gente representa usando tabelas. Bom, os prós de tabelas têm uma semântica razoavelmente simples, de novo, é um conceito, mais ou menos, você põe na tabela um valor associado ao outro, você põe aquele valor de consulta, a tabela te diz quem é o valor associado com ele, é uma semântica razoavelmente simples, bastante poderoso também um conceito razoavelmente fácil de você interfacear com outras linguagens. De novo, a gente paga um preço na implementação para ter uma implementação eficiente de tabelas, principalmente quando você usa ela para implementar todos aqueles tipos de dados que eu falei, a gente precisa investir muito na implementação e, obviamente, para vários tipos de dados, a coisa com tabela não é, você não tem sintaxe especial para cada uma dessas coisas, determinados mecanismos, às vezes, ficam faltando, não é tão bom quanto a coisa real. Um outro exemplo de onde as coisas de Lua, né, esses goals entram no projeto da linguagem, é tratamento de exceção. Tratamento de exceção em Lua é feito de uma maneira bastante não convencional, né, aqui em cima está a maneira convencional de linguagem de tratamento de exceção, né, você tem um bloco try, você executa alguma coisa lá dentro, essa coisa pode dar um throw, pode levantar uma exceção, e você tem um bloco catch para tratar essa exceção. Em Lua, tudo isso é feito através de uma função chamada pcall, de protected call, que, basicamente, essa função ela executa a função que a gente passa como parâmetro para ela, e qualquer erro que ocorra dentro da execução dessa função, o pcall captura esse erro e retorna um código dizendo se houve erro ou não na execução da função. E, quer dizer, aqui eu chamei de erro, na verdade, isso aqui seria ou o erro que ocorreu ou o retorno da função se não ocorreu nenhum erro. Então, a gente testa se ele retornou falso ali, então a gente aqui pode tratar a exceção, esse erro é o objeto de exceção que foi jogado pelo erro, né? O que isso tem de bom? Uma coisa bastante, eu considero, de novo, uma semântica razoavelmente simples, a gente não tem aquelas coisas do que acontece, quer dizer, fica muito mais claro do tipo, o que acontece se eu tenho um erro dentro do catch, o que acontece se eu tenho um try dentro de outro, e coisas desse gênero. A gente não precisa de sintaxe extra na linguagem, é meramente uma função mesmo. E, de novo, é extremamente fácil de interfacear com outras linguagens. Eu posso de C chamar um pcall, chamar um trecho de Lua, fazer o tratamento da exceção em C, eu posso de Lua chamar um trecho de C e fazer o tratamento de exceção em Lua. Eu posso misturar essas coisas de maneira bastante versátil. E, bom, do lado negativo, a gente tem que, obviamente, essa sintaxe, de novo, né, que it's not as good as the real thing, que essa sintaxe não é tão bonitinha, tão organizada quanto a original. Uma outra desvantagem é que o try tem um custo, né? Mesmo quando não existe exceção, o simples fato de você ter um try, você paga um custo do pcall. Isso, na verdade, também várias outras linguagens têm isso mesmo. Eu estava vendo, por exemplo, JavaScript, o V8, pelo menos pela última Informatel, a última vez que eu vi,
quando você dava um try, ele simplesmente desistia de otimizar a função inteira que tinha try, então também você paga um preço quando você usa try. C++ é bastante famoso por quase que exigir culturalmente que o try seja totalmente de graça, que você não pague nenhuma instrução de CPU. Quando você faz um try, você só paga o preço se existe exceção. Mas várias linguagens, várias implementações de linguagem têm esse defeito também. Módulos é outro lugar em Lua que é bastante diferente de outras linguagens. Um módulo em Lua é meramente uma tabela ocupada por funções. Então, a gente usa ele com uma cara razoavelmente convencional, você dá um require no módulo, dá um nome local para ele e chama as coisas de dentro dele. Na verdade, isso daqui, math, é uma tabela exatamente normal como qualquer outra, tem um campo SQRT associado a uma função. De novo, a gente está usando closures, funções anônimas, como uma coisa extremamente importante aqui para implementar módulos. E várias facilidades vêm de graça com isso. A gente pode ter submódulos, são meramente tabelas dentro de tabelas. A gente pode ter nomes locais, como está exemplo aqui, isso aqui é o nome do módulo, eu posso dar um nome local para usar aqui, eu posso dar nomes locais para as funções de dentro do módulo. Eu tenho um monte de... porque esses valores são valores de primeira classe e são valores com bom suporte da linguagem, tabelas e funções. Eu tenho muita coisa de graça que eu posso fazer com módulos, né? Então, o que é a vantagem disso? Novamente, é razoavelmente simples, uma implementação extremamente pequena, a gente precisa de muito pouca coisa. Basicamente, a gente só precisa daquela função require para fazer o sistema de módulos de Lua. É fácil de interfacear com outras linguagens, na verdade, não precisa de nada para interfacear com outras linguagens, porque a gente já tem interface de tabela, já tem interface de funções. Então, por exemplo, se eu quero criar um módulo em C, eu basicamente crio uma tabela, crio as funções, boto as funções lá dentro, não precisa de nada de novo, e é extremamente flexível. De novo, né, uma das desvantagens que não é tão bom quanto, né, um sistema de módulos, você tem aquelas coisas bonitinhas, import, x, x, import x, s, y, etc., tem uma sintaxe muito mais bonitinha, e para algumas coisas, uma desvantagem também é que o sistema é dinâmico demais, né? Quer dizer, tudo aqui é dinâmico em tempo de execução. Então, na verdade, uma análise sintática, ferramentas de análise podem nem conseguir detectar necessariamente que módulos um determinado programa usa, fica difícil otimizar determinadas coisas. Obviamente, se você faz um uso comportado de módulos, você pode ter heurísticas que resolvem uma parte disso, mas é sempre mais difícil do que um sistema de módulos estático, que você sabe, importem lá um nome fixo, que você sabe que é isso que você está importando, coisas desse gênero. Bom, tem objetos também, mas eu vou pular. Chega. Bom, então, para concluir, um ponto central, né, como eu falei, dessa palestra, já do primeiro slide, é que essa história de linguagem de propósito geral é uma espécie de um certo mito. É óbvio que tem linguagens que servem para um monte de coisas diferentes, mas cada linguagem tem nichos, tem coisas que elas são extremamente melhores ou razoavelmente melhores. C, por exemplo, é uma linguagem de sistemas, ela permite você fazer qualquer coisa. Isso é muito bom quando você, por exemplo, se você está dentro de um sistema operacional que você realmente precisa fazer qualquer coisa, você pode fazer qualquer coisa. Agora, por exemplo, todos esses buffer overflows, stacks overflows e assim, uma quantidade enorme de ataques que a gente tem hoje em dia são devido exatamente às fragilidades de ser como uma linguagem para a construção de aplicações. Java, nesse ponto, é uma linguagem que evita todos esses erros, uma linguagem muito mais segura, também tem os seus problemas, uma linguagem totalmente inadequada para você fazer um sistema operacional, por exemplo.
E, como eu falei, então, a cara de linguagem tem, mesmo sem dizer explicitamente, às vezes nem tem uma consciência explícita do que está ocorrendo, mas toda linguagem tem prioridades diferentes, tem compromissos diferentes, tem coisas que têm que ser sacrificadas em prol de outras coisas. E Lua, um dos aspectos especiais de Lua, que o conjunto de objetivos dela é bastante específico e bastante próprio, que é, aqui se passa em simplicidade, portabilidade e scripting. Então, era isso que eu tinha para falar. Perguntas? Eu estava curioso de saber a sua opinião a respeito de orientação a objeto. Eu sei que você pulou o slide de objeto, mas, na tua visão, o que você acha e como você implementa? Eu sei que tem gente que usa metatables, tem gente que usa módulos, tabelas, né? Eu queria saber a sua opinião sobre o assunto. Minha opinião sobre orientação a objetos, gente, isso, cara... Em Lua. Não, eu não vou dar minha opinião sobre orientação a objetos. Usando em Lua, obviamente. Hã? Usando em Lua. Como Usando Lua? Eu posso só fazer... Eu não preciso mostrar como é que é, eu posso falar só os prós e contras. A maior desvantagem de objetos em Lua é o famoso do-it-yourself, né? Alguém falou que objetos em Lua era parecido com assim, você quer comer um pão, aí você começa assim plantando o trigo, aí depois você vai colher o trigo, vai. Eu acho que isso não é. Eu acho que as pessoas querem uns modelos muito complicados também. Eu sempre que eu fiz OO em Lua, no livro também, sempre é uma coisinha de... Realmente, você tem que fazer alguma coisa, mas, em geral, umas 10 linhas de código resolve seu problema, você tem tudo resolvido, né? Eu acho orientação a objetos uma ideia interessante, eu implico muito com essa ideia assim, de que muita gente que é de orientação a objetos, tem daquele tudo é objeto, você tem que enfiar o mundo inteiro dentro de orientação a objetos, números são objetos, e você somar dois números é um método. Você tem desde Smalltalk, né? Se você somar dois números, é enviar uma mensagem de um número para o outro, some-me a você ou qualquer coisa desse gênero. Inclusive, a implementação é totalmente inviável, uma implementação eficiente, você só faz implementação eficiente furando as regras fundamentais de orientação a objetos, né? Uma das vantagens disso daqui em Lua são, de novo, essa coisa que como é tudo feito em cima de tabelas e funções, é razoavelmente fácil você interfacear, é razoavelmente fácil você adicionar métodos, etc. Eu não botei aqui uma desvantagem, mas que é parecido com de módulos, que às vezes as coisas são flexíveis demais, né? Nesse ponto, JavaScript também tem esse problema, o fato de não existir classes na linguagem, né? Faz, de novo, um bom compilador pode detectar um uso comportado e fazer algumas otimizações, mas na linguagem em si isso não é explícito, tudo é dinâmico, às vezes é difícil você otimizar várias coisas. E um ponto positivo é que é mais ou menos fácil, isso exige um certo trabalho, mas, digamos, fácil não vou dizer que é fácil, mas é possível você, digamos, mimetizar outros sistemas de objetos da sua aplicação dentro de Lua, né, por causa dessa flexibilidade. Então, às vezes, você tem uma aplicação que já tem todo um sistema de tarará, e você, em Lua, faz uns proxies, faz umas coisas que refletem aquele sistema, que eu acho que é mais fácil isso com esse sistema em Lua, onde tudo é flexível, tudo é solto do que... Mas, como sempre, tem vantagens e desvantagens, né? A gente tem tempo para mais uma pergunta desse tamanho ou duas perguntas menorzinhas. Eu vou ser mais rápido. One more question
this long or just short questions. So, first. So, I've always found it interesting how much Lua and JavaScript have in common. How much were you inspired by JavaScript, or how much is just coincidence? Well, I was zero inspired by JavaScript. We started before JavaScript. For a long time, we evolved without looking for JavaScript. When I looked, I was very uninspired. But I think it is improving a lot now. I think JavaScript is really, since after version 3, I think they got much more competent people. But in the beginning, the guy himself said that he created a mess. That's not. We had the big advantage that we could change a lot in the design of Lua. We did change a lot the design of Lua, and JavaScript couldn't do that, so they kept their mistakes for forever. But we didn't get much from JavaScript. We did get from other languages, but JavaScript is not one. Not one of them. So we can have one more question while he sets up his computer. Olá, bom dia. Na verdade, a minha pergunta, manter meio curta, eu acompanho a Lisp há 1 ano e meio, eu vejo bastante das suas postagens, mas eu ainda fico meio assim, tipo, sobre como é a cultura, né, com relação à Lua, mas principalmente como é o desenvolvimento. A minha pergunta basicamente é qual é o roadmap, como é que vai ser daqui para frente, na sua opinião? Caramba, essa vai ser como sempre foi. Não tem. Eu sei que é uma pergunta. Não, a gente nunca teve road plans, a gente nunca tem. A gente é muito low profile, sempre a gente não se compromete com coisas grandes, a gente estuda várias coisas, mas se aparece alguma coisa interessante, a gente cogita mas não tem nada assim, vamos ter, a próxima versão vai ser, isso a gente não fez, continua não fazendo. Então, vai continuar sendo bem mantida, vai continuar bug-free, mas tipo, próximo passo, o que você vai ter na próxima versão, realmente. Inclusive, atualmente, a gente não tem realmente nada assim muito grande em mente, não está planejando nada para os próximos, nosso futuro, sei lá, 1 ano, pelo menos. Bom, uma salva de palmas, obrigada, Roberto.